Olá, alunos! Estamos aqui começando esta aula de número 9, a nona aula. E nesta aula nós vamos estar fazendo a continuação, do livro de Levítico, esse estudo, amém? Que está dentro do estudo do Pentateuco. Então, amados, temos que atentar para aquilo que Levítico vem dizendo. Não deixe de colocar o seu comentário, porque o seu comentário vale a sua presença. Então, voltando novamente ao livro de Levítico, vamos falar sobre o dia da expiação. O que vem a ser o dia da expiação? Como nós entendemos que Levítico, é o livro que o Senhor ensina sobre a santidade, sobre se chegar mais a Deus, e naquele tempo não tinha Jesus, então como se chegava a Deus? A partir do sacrifício. Então, o dia da expiação, lá em Levítico 16, vem dizendo, e falou o Senhor a Moisés depois que morreram 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Depois que morreram os 2 filhos de Arão, porque eles entraram com incenso estranho, com fogo estranho no altar, então o Senhor não perdoou, porque na verdade o Senhor já tinha dado ordem que o incenso tinha que ser queimado conforme a ordem dele, com a perfumaria dele, e eles foram para entrar no santuário, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, sem o que, amados? Sem o incenso adequado, e eles foram mortos. Então, depois desse tempo, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei nas nuvens sobre o propiciatório. Olha só, amados. Entrarão no santuário com isso um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E aí quem poderia entrar nesse tempo? Arão não podia entrar no véu dos véus, mas Arão poderia entrar no lugar santo, não no santo dos santos. E aí ele teria que vestir a sua túnica, suas linhas sagradas, Tinha que estar cingido os seus pés. Então tinha todo um ritual ali para Arão fazer o sacrifício. E não tinha que ser diferente, senão Arão seria morto. Lá no 16:6 diz assim, Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E aí esse dia, amados, foi conhecido o dia da expiação, o dia em que Arão, fez sacrifício depois da morte dos seus filhos, pois entrou com fogo estranho no altar. Então esse foi o dia da expiação. Então vamos lá, o sacrifício pelo povo. E aí o Senhor foi orientando, diz a Moisés, depois ele vai ter que fazer o sacrifício pelo povo, depois imolará o bode da oferta, pelo pecado que será para o povo. Trará o seu sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergirá no propiciatório, também diante dele. Então, ali seria o sacrifício pelo povo. Então, ali, amados, Arão tinha os 2 filhos que foram mortos, depois Arão ficou só, fazendo tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele. Então, o que seria a festa anual da expiação? O que o Senhor vem dizendo dessa festa? Ele vem dizendo assim, isso seria um estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma e nenhuma obra farei, nem a natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amados, teria que ter uma festa anual da expiação. E essa festa, amados, era momento de o Arão ir fazer o sacrifício, para que a alma deles não fosse afligida. E aí o Senhor diz, quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai,
Fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas. Fará expiação no santuário. Também ali, amados, na festa anual da expiação, teria que ser consagrado novos sacerdotes, já que os filhos de Arão foram mortos. Então, só que o sacerdote ele tinha uma roupa, amada, apropriada para isso. Muitas vezes as pessoas, né, observam que muitas igrejas têm uniforme, mas é bíblico, amado. Na Bíblia, vem dizendo aqui que Arão não podia entrar no santuário com qualquer roupa. Arão tinha que ser com as vestes apropriadas, organizadas para aquilo. E aí nós não temos que estar, muitas vezes, né, sem a direção da palavra, mas nós temos que estar dentro da direção da palavra. Então, o uniforme, amados, é bíblico. Roupas apropriadas para entrar na casa de Deus, na presença do Senhor, é bíblico. Então, vamos lá. As ordens de Deus. Então, a lei referente à matança de animais. Então, nós vamos observar, amados, que Deus dá algo específico, né? As leis referentes à matança de animais. Quando nós vamos observando na palavra, vamos sendo orientado, nesta parte em que o Senhor fala da matança de animais, o Senhor ele vem se direcionando somente a Moisés, como Deus tinha determinado. Quem estava conosco em Êxodo lembra que o Senhor disse: eu não vou mais com vocês, porque vocês são povo obstinado. Mas Moisés disse: Senhor, e comigo? Será que eu não achei graça aos teus olhos? Vá comigo. Então o Senhor se revelava somente para Moisés. E a matança de animais vem dizendo assim, falarão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, diz-lhe: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiros ou cabra no arraial ou fora dele, e não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue derramado, que derramou o sangue pelo qual este homem será eliminado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresente ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. Quer dizer, amados, não poderia matar animal sem propósito. Não poderia matar animal degolado sem propósito, mas teria que ser na porta da congregação e oferecer sacrifício. Aí você diz: mas se a pessoa fosse comer, amados, ele poderia matar de outra maneira, não degolado. Então tinha uma ordem ali que as pessoas precisavam entender e compreender, né? Que essa ordem que Deus deu era uma ordem, mas para que o povo viesse entender, que eles só poderiam matar um animal daquela maneira se fosse para o Senhor. Seria degolado. Se não fosse para o Senhor, eles não poderiam matar daquela maneira, né? Então, o Senhor vem dizendo mais, amados, acerca do casamento ilícito. O Senhor falou para Moisés também, né? Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andei nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardarei, para andares nele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quer dizer, o casamento não poderia ser, amados, de acordo com o povo do Egito, e não poderia ser de acordo com a terra de Canaã que ele estava indo. Era mediante a ordem do Senhor. E essa ordem do Senhor vem dizendo assim, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não poderia casar com parente, amados. Não descobrirá a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirá a nudez. Manter relação com mãe, nem pensar. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, é nudez do teu
pai. Quer dizer, se fosse concubina do pai, se fosse esposa do pai, o filho não poderia manter relação, nem se casar, nem nada. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a nudez não descobrirá, porque é tua nudez. No caso, netos, netas, amados, né, era proibido. A nudez da irmã do teu pai, nem descobrirá ela, é parente do teu pai. Tia, nem pensar. A nudez da irmã da tua mãe, não descobrirá, pois ela é parenta da tua mãe. Tia, por parte de mãe, nem pensar. E a gente vem olhando, né, amados, que por que o Senhor falou aquilo? Porque era costume no Egito, amados? Sim. Era costume podia ser em Canaã? Sim, mas a regra de Deus era clara. Por que o Senhor vem dizendo essas regras, amados? Não pode casar irmão com irmão, aqui diz descobrir a nudez do irmão, do irmã. Não. Não tomará mulheres que sejam rival do povo de Deus, quer dizer, não poderia pegar mulher fora do povo de Israel, nem não teria que acontecer, né? Então, mas nós vamos entender e compreender que muitas regras hoje da sociedade brasileira vieram da Bíblia, mas vieram da palavra de Deus, né? Vieram da Torá dos judeus. Então, a gente olha, amados, que essas regras, né, que estão no Pentateuco, hoje elas são regras da nossa vida, da sociedade brasileira e de muita sociedade. Vamos lá sobre a união abominável. Não te chegará a mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Manter relação com a mulher menstruada é pecado. Nem deitará com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Amados, né, adultério, manter relação com a mulher do próximo, a mulher que já é casada ou o homem que já é casado. E a tua descendência não dará nenhuma dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Amados, o que é Moloque? Moloque é Moleque, ela vem de Moloque. Por quê? Moleque era o nome dado a todo menino que era consagrado ao deus Moloque. E esse deus, amados, né, era um deus que recebia sacrifício. Então, aquela criança aos 10 anos ela era sacrificada ao rei Moloque. Então, aquela criança chamada Moleque, ela poderia fazer o que quisesse até 10 anos de idade. Ninguém poderia fazer nada com ela, ela era livre. Né? Aí que vem a expressão que muitas pessoas chamam o filho de Moleque. Isso, amados, a gente fala assim, não é algo bom, não é algo bíblico, mas é algo que ali como aquela criança estivesse sendo, né, entregue a deuses estranhos. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos para os nossos filhos, amém? O que nós direcionamos cada criança também, porque você pode estar amaldiçoando. Então, essas referências a uniões abomináveis, né? Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominar. Ai, desculpa, gente. Então, é abominação. Então, nem te deitará com animais para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Nenhuma dessas coisas vos contaminará, amados. Então, nós temos que entender a ordem de Deus, a regra de Deus. E hoje essas regras, elas estão na sociedade. Então, vamos lá. Outro ponto, pesos e medidas. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justo, peso justo, efa justo e justo sim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito.
Guardai todos os meus estatutos e todos os meus juízos cumprirei. Eu sou o Senhor. O Senhor vem dizendo que devia ser justo em tudo. Todo aquele que servisse ao Senhor, que adorasse o Deus Todo-Poderoso, ele devia ser justo. Peso, medida, não roubar, não ultrapassar, mas ser justos nas suas atitudes. Então, nós observamos assim, amados, que Deus ali ele direciona muito bem o que o povo dele precisa fazer, no que o povo dele precisa ser direcionado. Então, as ordens de Deus, amados, é para ser cumprido. E quem não cumprisse naquela época, olho por olho, dente por dente. Teria que fazer expiação do pecado, teria que fazer sacrifício, teria que fazer holocausto, e para cada pecado tinha uma regra. Então, o homem sabia, se ele pecasse, ele poderia até ser morto, ser fulminado por Deus, né? Naquele tempo, interessante, amados, vou dizer algo assim, né, que não está no slide, mas um comentário extra, que naquele tempo, se um raio caísse na cabeça de uma pessoa, amados, é porque ela tinha pecado contra Deus. E a coisa mais improvável que tinha era um raio cair na cabeça. Então, se um raio caísse na cabeça, o que ia acontecer? Ia ser algo, amados, ali colocado por Deus, né? Então, nós precisamos entender e compreender a cada momento que o Espírito Santo ele nos direciona a fazer a obra que ele deseja. Né? E nós temos que estar direcionados pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença do nosso Deus. Então, as outras leis, vamos lá? A pena de diversos crimes. O que o Senhor falava sobre isso? Também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrine em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Olha só, amados, não poderia dar o filho a Moloque de maneira nenhuma. Era contra a ordem de Deus, a presença de Deus, e o povo ia apedrejar até a morte, olho por olho, dente por dente. Aí vem dizendo, Senhor, voltar-me-ei contra esse homem, eu eliminarei no meio do seu povo, porquanto deu seu filho a Moloque. Contamine assim o meu santuário, profanando o meu santo nome. Então, se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der de seu filho a Moloque, e o não matar, quer dizer, o Senhor ia ir contra aquele que não matasse, aquele que deu o filho para Moloque. Então, mas era uma coisa muito séria. Então, é uma coisa muito séria quando você chama seu filho de Moleque, ou quando você chama uma criança de Moleque. Né? É como se você colocasse ele na mão, aquela criança na mão do Deus Moloque. Então, nós temos que ter entendimento daquilo que nós fazemos. E geralmente quando chama uma criança de moleque, é aquela criança mais arteira, aquela criança mais levada. Mas por que chama de moleque? Porque o moleque, mas poderia fazer tudo aquilo que ele queria até 10 anos de idade, porque ele ia ser morto mesmo. Então nós temos que atentar, né? Todas essas coisas. Vamos lá para a lei. A lei para os sacerdotes. O Senhor vem dizendo assim, que o Moisés disse, né, a Arão, que Arão espalhava para o povo, né, e dizia assim, o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre seu povo, salvo por esse parente mais chegado por sua mãe, e por seu pai, e por seus filhos, por suas filhas e por sua irmã. Então, não poderia ir em enterro só se fosse parente dele. Agora, outro ponto, amados. Também por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não leve marido para contaminar-se. E outro ponto, não poderia tomar mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote santo é o seu nome. É santo o seu Deus. Então, eles não poderiam, amados, casar. Poderiam casar? Poderiam, mas não poderiam casar com uma prostituta ou com uma mulher que não era virgem. Né? Ou que uma mulher separada, uma mulher desonrada pelo marido, que foi mandada embora, isso não poderia. E nós ficamos observando como o Senhor era direto, como as coisas de Deus eram santas. E o sacerdote era santo. Então, o sacerdote tinha regras para seguir. Então, amados, assim como nós servimos ao Senhor,
nós temos regras para seguir. Bem, a gente sabe que não podemos estar em qualquer lugar, que não nos convém. Poder nós podemos, mas não nos convém. Então, nós temos que atentar que se nós queremos a santidade de Deus, nós temos que nos manter, amados, santo como santo Ele é, com as nossas atitudes e mediante a palavra de Deus. Né? Acerca da lei, né, de comer coisas santas. O que o Senhor fala sobre isso? Diz Arão a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelo filho de Israel, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Quer dizer, os sacerdotes não poderiam comer aquilo que era sagrado ao Senhor. Muitas vezes era queimado e transformado em cheiro suave. Então, jamais o sacerdote poderia pegar aquilo. Então, diz-lhe, todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada diante de mim. Eu sou o Senhor. Presta atenção, amados. Quem poderia pegar nas coisas santas dedicadas ao Senhor e colocar no lugar certo? O sacerdote. Mas os sacerdotes não poderiam comer daquilo que foi ofertado ao Senhor. Como nós lemos, a parte da coxa era do sacerdote, a parte do peito era do sacerdote, mas o resto era consagrado ao Senhor. E eles não poderiam comer aquilo que era do Senhor, porque o Senhor fulminava, amados, como fulminou os filhos de Arão, que levaram fogo estranho perante o Senhor no altar. Então, o Senhor não reconhecia aquilo que era contra a lei que ele tinha determinado. Então, nós precisamos entender e compreender uma coisa. Muitas vezes, na nossa vida, nós queremos que Deus se achegue a nós, nós queremos sentir a presença de Deus, mas muitas vezes não entendemos, e precisamos entender agora, que se nós queremos chegar a Deus, nós temos que buscar a santidade, praticar a palavra de Deus, praticar a vontade de Deus, né? Transformar a nossa vida pela palavra, porque quando nós estudamos aqui Levítico, nós vemos o quanto o Senhor é santo, o quanto ele é sagrado, o quanto é necessário nós estarmos com ele, o quanto é necessário nós buscarmos a presença dele. Então, a cada momento, nós temos que estar entendendo e compreendendo essas coisas. Bem, amados, vamos lá às festas solenes. As festas solenes ao Senhor. O Senhor vem dizendo, mas é muito interessante com o Senhor das regras das festas dele também. Ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocação, são essas as minhas festas. E a gente vai estudar agora a festa ao Senhor, né? E a ordem de Deus. Então, a ordem de Deus, amados, vem dando as festas. Né? Então, vamos lá, a primeira festa. A festa do tabernáculo. O que é essa festa, amados? Essa festa tinha que acontecer ao primeiro dia. Né? Ao primeiro dia que havia a santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Começou o primeiro dia, a festa do tabernáculo. Foi convocado para a festa do tabernáculo. No primeiro dia, nenhuma festa, nenhuma obra servil, então você não vai trabalhar. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor e reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Então, primeiro dia convocação, nenhuma festa servil fareis, né? Estava ali se preparando. 7 dias eles iam, amados, fazer ofertas queimadas, né? Adoração ao Senhor. Então, além do sábado do Senhor e as vossas dádivas e todos os vossos votos e todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Ali a pessoa tinha oportunidade de dar voluntariamente ofertas, ali a pessoa tinha oportunidade de honrar o Senhor, porque diz a festa dos tabernáculos. Então, ali tudo que arrecadasse ali, mas todas as ofertas iriam para o tabernáculo, mesmo porque o tabernáculo foi construído com ouro, prata, linhos,
panos, né? A gente olha assim, várias cores, azul, carmesim. Então, só que o tabernáculo, ele ia sendo o quê? Reformado sempre, ia ser organizado sempre. Então, no primeiro dia, vem dizendo o Senhor, ó, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, e salgueiros, e ribeiros, e por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Então, 7 dias ia ter festa, 7 dias ia ter alegria, 7 dias ia ter o que, amados? As pessoas iam jubilar pelo tabernáculo, pela casa de Deus, por aquilo que Deus tinha feito. Deus tinha orientado o povo a construir o tabernáculo. Interessante que o tabernáculo, quando o povo caminhava, a nuvem de glória ficava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem de glória começava a andar, o povo desmontava o tabernáculo e ia caminhando até onde a nuvem de glória mandasse. Quando a nuvem de glória parasse, ali eles montavam o tabernáculo. Mas a nuvem de glória do Senhor ficava sempre acima do tabernáculo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa grandiosa ali o Senhor faz. Então, o Senhor deu ordem para essa festa. Muita alegria. E falou, amados, 7 dias habitarei em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saiba a vossa geração que eu fiz habitar os filhos de Israel em tenda, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ali ele fez habitar em tenda, mas e a festa do tabernáculo, agradecer pelo tabernáculo e por aquilo que Deus tinha feito. Vamos lá. O próximo é o azeite puro para o candelabro. Amados, não poderia ser qualquer azeite, tinha que ser como Deus tinha determinado. Disse o Senhor a Moisés: ordena os filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpadas acesas continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pela sua geração. Olha só, amados. Então, o que acontece ali? Quem poderia levar? Arão. O azeite tinha que ser como puro, de oliva, batido para o candelabro. Então, quando a pessoa estivesse fazendo azeite, batendo ali a azeitona, tirando o azeite daquele fruto, ele tinha que ser, amados, a pessoa tinha que estar ciente que estava fazendo para colocar no candelabro. É que nem a Santa Ceia, né? Quando nós preparamos a Santa Ceia, nós temos aquela temor no coração, porque sabemos que aquilo é preparado para o Senhor, para um ritual de aliança ali, né? Então, o Senhor vem dizendo, sobre o candeeiro de ouro para conservar em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Quer dizer, não poderia apagar, amados. Aquelas lâmpadas não poderiam apagar. Então, o azeite tinha que estar sempre ali. Olha, amados, como que tinha que ter um cuidado especial. Olha, mas como tinha que ter ali um temor de manter em ordem, organização, disciplina. Tudo aquilo o Senhor cobrava do seu povo. Então, vamos lá, o pão para a mesa do Senhor. O Senhor vem dizendo também, amados, também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um quais será de 2 dízimas de um efa. Amados, olha só, quando nós observamos como tinha a quantidade certa, tinha a quantidade de pão certo, tinha o peso dos pães também, tudo era conforme Deus tinha mandado. Tudo era conforme Deus tinha orientado. E assim, amados, hoje em dia, para a casa de Deus, não tem que ser diferente. Nós temos que saber que Deus não aceita qualquer coisa, mas aquilo que vem do nosso coração, o nosso melhor, e da maneira que Ele pede, que Ele fala ao teu coração. E diz assim, amados, Arão porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo,
porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas do Senhor, como estatuto perpétuo. 12 pães que precisavam ser trocados, mas os sacerdotes só poderiam comer no lugar santíssimo. Não poderiam comer em qualquer lugar, só no lugar santíssimo. Foi algo ali determinado por Deus. Então, mas nós indo por outro tópico ali, a pena do pecado e da blasfêmia. Diz assim, ó. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, a qual era filha de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Dan, um dos filhos de Israel, amém? Israel era Jacó, que teve 12 filhos, mas não esqueça que esses 12 filhos se tornaram 12 tribos de Israel, amém? E diz o Senhor a Moisés, olha só, a blasfêmia do filho de uma israelita. Tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os ouviram, porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Diz aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Mas todo aquele que blasfemava contra o nome do Senhor, eu dizia, né? Cadê teu Deus? Que Deus é esse que tu serve, fraco? Que Deus, seja qual for a blasfêmia que for, mas seria apedrejado. E a gente veio, né, olho por olho, dente por dente. Né? O Senhor era aquele que não permitia. Por que o Senhor não permitia muita coisa, amados? Porque, na verdade, ia contaminar os demais. Se não tivesse exemplo de pessoas que fizessem coisa errada e não tivesse punição, os demais iriam fazer mais ainda. Né? Então, é que a gente fala assim, ó, hoje o preço da impunidade, as pessoas fazem, muitas vezes não recebem o castigo, depois vão fazendo novamente. Né? E não se arrepende, mas ali como estava começando, mas se essa nação se destrinchando esse povo, nenhum erro, nenhum mofo, nenhuma coisa errada poderia ficar no meio, para que eles viessem crescer com temor ao Senhor. A ordem do Senhor agora, amados. O ano do descanso. O que seria o ano do descanso? Diz o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrais na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos poderás a tua vinda, e colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, aqui diz, ó, 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, e escolherá o seu fruto. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso. Quer dizer, já tinha lido, amado, sobre isso, que os 6 anos eles iam trabalhar, e no 7º ano, eles iam também trabalhar, mas não iam colher, amados, porque eles iam deixar para os pobres. Né? Então, ali seria sábado de descanso, eles iam descansar naquele tempo. Olha como Deus sabe. O ano do descanso. Então, o Senhor sabia, amados, que o ser humano, o homem, ele precisa de um tempo, amém? Um tempo de descanso. E o Senhor sabe também, Ele conhece o nosso coração, a nossa vida, Ele sabe o tempo de descanso que nós temos que ter, amém? Seja de todo trabalho, seja de toda lida, seja de toda luta, nós temos que ter um tempo de descanso. E o Senhor nos dá esse tempo de descanso. O ano do jubileu. O que seria o ano do jubileu, amados? Contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano tecerão 49 anos. Olha só.
Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarei o ano 50º e proclamarei liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Então, aqui contará 7 semanas de 7 anos. 7 anos, em 7 anos, tu vai contar 7 semanas, amados. Passou 7 anos, depois você tem 7 semanas, ano do jubileu. Aí você vai descansar, você vai estar com a tua família. E aí, mas nós vamos entendendo e compreendendo por que o Senhor coloca essas coisas. Aí, ano do jubileu, ano da sua família, vai ir para a sua família, vai estar com a sua família. E aí, muitas vezes, nós temos que entender e compreender que o Senhor, Ele guarda, amados, o nosso tempo, Ele orienta o nosso tempo, e ele faz com que nós íamos colocar no nosso coração que isso é santo ao Senhor. E diz assim, ó, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornarei cada um a sua possessão, a sua casa. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprima teu irmão. Quer dizer, se tu comprar ou se tu vender, não cobre nada aquele tempo. É o ano do jubileu. Então, nós temos que entender, amados, que ali o Senhor fazia um ano de descanso para estar com a família, para ir até a sua possessão, para visitação, para tudo aquilo que às vezes a pessoa sentia saudade, e para esquecer os negócios naquele ano. Esqueça o negócio, se você compra, se você vende, não oprima seu irmão, não cobre do seu irmão, fique descansando, fique em paz. Aquele ano era ano do jubileu. Leia a favor dos pobres. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-á. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juro nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe dará teu dinheiro com juros, nem lhe dará o teu mantimento por causa do lucro. Eu sou o Senhor. Quer dizer, se você visse o teu irmão passando necessidade, passando dificuldade, não tendo mais força para trabalhar, o seu salário cair, tudo for desmoronando, aqui o Senhor vem dizendo, ó, pega o teu irmão, sustente ele, ajude ele, né? E não cobre dele juro, tema ao Senhor, tema ao teu Deus. Né? O que o Senhor nos ensina? Ajudar o próximo aqui. Aquele que está precisando, aquele que está pedindo socorro, aquele que não tem condições, mas de se sustentar nesta terra. Né? Que já trabalhou o suficiente, que as suas forças estão decaídas, estão caídas forças. Então, nós precisamos entender isso. Então, a lei a favor dos escravos, outro ponto que o Senhor nos fala. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. De 7 em 7 anos, amados. Quer dizer, você vai cuidar dele, você vai orientar, mas ele não vai ser teu escravo. Ele vai te ajudar e até o ano de jubileu te servirá 7 anos. Então, aí fala assim, ó. Então, sairá da tua casa, ele e seus filhos com ele, tornará a sua família a possessão de seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito e não serão vendidos como escravo. Quer dizer, aquele outro irmão ajudou, mas depois, quando tiver um certo tempo, vai levar eles para a família, porque, na verdade, na hora do sofrimento, quem é que cuida mais? O pai ou a mãe? Na hora do sofrimento, quem estende a mão? O pai ou a mãe? A parentela. Então, por algum tempo, ali ele ia ficar sendo cuidado, mas depois Deus fala, ó, volta novamente para a sua parentela, para a sua possessão,
né, para o seio da sua família, se seus pais estiverem vivos, para os seus familiares, se a pessoa não está conseguindo mais se manter. Né? Todas essas coisas nós vamos estar aprendendo, amém? Então, essa lei a favor dos escravos, amados, é isso. Então, nós temos o quê? Que entender quando Deus, assim, Ele fala conosco acerca de nós estendermos a mão para algum irmão, que às vezes não é permanente, amém? Mas é só um tempo, né? E muitas pessoas se fadigam, muitas pessoas reclamam, muitas pessoas, né, têm atrito. Mas, na verdade, quando nós servimos o Senhor sabe o nosso limite e o tempo de todas as coisas. Se o Senhor te chamou para ajudar alguém, ajude. Se o Senhor te chamou para estender a mão para alguém, estenda. Porque você não vai estender para a vida toda, vai ser um tempo determinado por Deus. Bem? Vamos passando o slide. Então, amados, nós vamos outro ponto aqui. As bênçãos decorrentes da obediência e depois os castigos da desobediência. Então, vamos lá. O que é bênção decorrente à obediência? O que o Senhor nos manda fazer? Diz assim, ó, em Levítico 26, 3. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidima, e a vidima até a sementeira. Quer dizer, comereis o vosso pão a fartar, habitareis seguro na terra. Quer dizer que o Senhor vai estender, no caso, a plantação, que o Senhor vai abençoar o seu plantio, a sua colheita, se você obedecer e cumprir os mandamentos do Senhor. Nós já estudamos aqui os 10 mandamentos, amém? Mas, então, se você cumprir os mandamentos do Senhor, Deus, ele vai te abençoar por causa da tua obediência. Quem obedece, amados, já está pronto, amados, para receber mais de Deus. Amém? E quem desobedece, amados, recebe o castigo. E o Senhor vem dizendo mais: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Pela nossa terra não passará espada, mas quer dizer, seus filhos não vão ser mortos à espada. Você não vai ter choro pela espada. Na vossa terra não passará a espada. Olha só que forte, amados. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10, e os vossos inimigos cairão a espada diante de ti. Seja quem vier contra ti, o Senhor vai derrubar. Se você ouvir a voz de Deus, se você guardar os estatutos. Amados, muitas vezes nós falamos assim, ouvir a voz de Deus, guardar os estatutos. Ah, mas Deus não falou comigo. Amados, Deus fala através da palavra. Os 10 mandamentos é a palavra, é a obediência a Deus, é o estatuto de Deus. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não adulterará, não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Então, a gente olha assim, né? Que isso é o estatuto. Não precisa Deus descer do céu e falar contigo com voz ouvida. Está escrito na palavra. É obedecer os estatutos. Né? E os castigos da desobediência. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, e ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violares a minha aliança, então eu vou fazer isso. Porei sobre vós terror e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vide. E semearei debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Quer dizer, o Senhor não vai livrar dos inimigos, o Senhor vai até dar farta colheita, mas quem vai comer vai ser os inimigos. Então, nós sabemos que Deus aqui nos dá uma ordem, ó.
Se você obedecer, eu vou abençoar tudo. Você é amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. Mas se você desobedecer, o mal vai vir, a febre ardente vai vir, e você vai perder o brilho nos olhos, e eu vou até te dar fartura, mas vai ser para os teus inimigos, porque eles vão vir e você não vão achar socorro, e não vão achar vazio as tuas colheitas. Então, mas nós temos que entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora nós vamos, amados, para o último tópico aqui, que é os votos. Bem? Amados, lembrando aqui que Levítico, e ele chamou, quer dizer, e ele chamou. Para quê? Para uma vida de santidade, santíssimos nós temos que ser, cumprindo a palavra do Senhor. E aí, mas você diz assim, bispa, mas quando Jesus veio? Quando Jesus veio, não quebrou tudo isso? Não, Jesus não veio para quebrar, Jesus veio para firmar o Velho Testamento. Ele veio para confirmar a lei, aquilo que estava escrito. Tirando alguns pontos, amém? Que ele colocou basicamente o amor como expressão de tudo, né? Porque, na verdade, Jesus foi amor, é amor, e ele deu sua vida por nós. Então, ele introduziu o amor, amados. Mas Jesus, ele não tirou o nosso compromisso de cumprir a palavra de Deus. Pelo contrário, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é o quê? É a palavra de Deus. Amados, então, sinto muito dizer, se você não lê a palavra de Deus, você não vai conhecer a Deus, amados, porque Deus é a palavra. Bem, Deus é a palavra. Então, se você não se dedica para falar com Deus, para conversar com Deus, como que você vai querer ter um relacionamento com Deus se você não lê a palavra dele? Então, vamos atentar para isso a cada dia. Vamos lá, votos particulares e avaliações. Vamos estar observando aqui, votos particulares e avaliações dele. Diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando alguém te fizer voto com respeito à pessoa, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos de prata. Aí o Senhor vem dizendo, amados, né? Quando alguém fizer um voto a respeito de alguma pessoa, vai ter que dar, amados, avaliações, ciclos de prata, que são o quê? Moedas, né? Valores. Então, vem dizendo, quando ele fizer voto a respeito de alguma pessoa, ele tem que dar conforme aqui a idade, conforme se for o sexo, homem ou mulher. Então, aqui, amados, essas avaliações de votos particulares. Então, vamos lá para outro, voto de um campo e resgate dele. Então, se alguém dedicar ao Senhor parte do seu campo e de sua herança, então a sua avaliação será segundo a semente necessária para semear um gomer. Pleno de cevada será a avaliação por 50 ciclos de prata, 50 moedas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, segundo o ano restante, até o ano do jubileu. E isso se abaterá da tua avaliação. Então, o que acontece? Se a pessoa for vender um campo, e esse campo, essa pessoa tinha feito um voto com Deus, com o campo, tu faz um voto com Deus, tudo que ficar nesse campo, 30% é teu. Vou dar um exemplo. E aí depois a pessoa vende, quer vender o campo. Aí você diz, calma aí. Então, se você fez voto comigo e depois ficou ruim, né, financeiramente, mal financeiramente, e aí você quer vender o campo, então vamos fazer o seguinte, então vamos lá organizar isso, você vai ter que pagar certa quantia, né? E vai ter que ir até o sacerdote, vai falar, porque senão vira voto de tolo, amados, né? Então, outro ponto, não há resgate para certas coisas consagradas. Amados, guarde isso no seu coração. Então, nada do que alguém dedicar
irremissivelmente ao Senhor de tudo que se tem homem ou animal ou campo ou herança, se poderá vender nem resgatar para coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Quer dizer, se eu consagro algo ao Senhor, eu não posso depois vender aquilo que eu consagrei. Isso é inadmissível para o Senhor, o Senhor não vai admitir isso. Porque se ele deu para o Senhor, é consagrado a ele, é dele. Como é que tu pega uma coisa que tu consagrou ao Senhor e vai vender? Então, isso não existe. O Senhor não aceita. O que é consagrado a ele é dele. Sobre as dízimas, para finalizar aqui o último ponto, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das aves, são do Senhor. Santas ao Senhor são. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Amados, dízima 10% de tudo que é do Senhor. Campo, gados, tudo é do Senhor. Então, geralmente, naquele tempo, de ano em ano, dava dízima, 10% de tudo o que produzia naquele ano. Então, amados, aquilo era santo ao Senhor. 10% do que vem na nossa mão é do Senhor, é dele. Amém? Então, amados, a pessoa tinha que entregar para ele, dizendo, Senhor, se eu tenho 100 vacas, essas 100 vacas deram 10 durante o ano, vamos lá, essas 100 vacas deram mais 100 vacas durante aquele ano. Então, 10%, a dízima era 10, né? 10 vaquinhas que tinham nascido, 10 cordeirinhos, 10, né, animais ali que tinham nascido. Então, a gente olha assim, que muitas vezes, amados, o ser humano, o homem, deixa de ser fiel a Deus, deixa de honrar o Senhor e vai perdendo tudo, porque, na verdade, em Malaquias diz, né, que nós devemos, Malaquias 3,10, entregue todos os dízimos na casa do tesouro, né? E fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sobre a tua vida, né? E por obedecer, você vai ser abençoado. Então, sobre as dízimas que eram naquele tempo, animais, frutos, né? E o que fosse mais, amados, a pessoa tinha que entregar. Amém? Então, estamos aqui finalizando Levítico. Espero que você tenha entendido, compreendido o que o Senhor fazia naquele tempo, né? Que o povo estava no deserto, como eles tinham que se chegar a Deus, como que eles tinham que se santificar a Deus, como que eles tinham que manter uma rotina ali, amados, diária, anual, né? Mensal, né? Às vezes até semanal, daquilo que eles tinham que fazer para se manter santos, se chegando a Deus. E a gente pode, né, concluir que era todo um ritual. E esse ritual, amados, era de suma importância para que a presença de Deus viesse estar, né, com Moisés, para que a presença de Deus viesse estar orientando o povo. Hein? Creio que esta palavra, amados, esse livro de Levítico, né, vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Né? Fiquem com Deus e na próxima aula nós vamos estar aprendendo sobre números. Não esqueçam de deixar seu parecer, que seu parecer vale a sua presença. O seu comentário vale a sua presença. Fiquem com